Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante ao passado, para entender um dos períodos mais decisivos da história do pensamento ocidental. A resposta está na patrística, o período dos grandes pensadores cristãos, conhecidos como os padres da Igreja. Entre os séculos 1 e 8, enquanto o Império Romano vivia suas últimas fases, um movimento intelectual extraordinário estava em curso. Os primeiros teólogos cristãos não estavam apenas espalhando a fé, eles estavam construindo as fundações filosóficas e doutrinárias que sustentariam a Igreja Católica e moldariam a nossa forma de ver o mundo, a moral e a sociedade. Imagine a cena. O cristianismo está crescendo, mas seus seguidores são frequentemente perseguidos. A fé é vivida de muitas formas diferentes, e não há um conjunto único de crenças. O primeiro grande passo aconteceu em 313, com o Edito de Milão. Isso mudou tudo. Agora, a Igreja não precisava mais apenas sobreviver, mas definir exatamente no que acreditava. Eles não viam a filosofia como uma inimiga da fé. Pelo contrário, eles a enxergavam como uma ferramenta para entender e explicar os mistérios divinos de uma forma que fizesse sentido para a mente racional. Um dos pioneiros dessa abordagem foi Justino Mártir. Ele era um filósofo que se converteu ao cristianismo e viu na filosofia grega, principalmente no platonismo, uma preparação para a mensagem de Cristo. Justino argumentava que o conceito grego do logos, a razão universal, era na verdade uma manifestação do próprio Cristo. Para ele, até mesmo os filósofos pagãos, em sua busca pela verdade, estavam sem saber, se aproximando de Deus. Essa foi uma ideia revolucionária. Em vez de rejeitar séculos de sabedoria grega, a patrística a integrou, criando uma cosmovisão poderosa que unia fé e razão. Mas a patrística não se preocupou apenas em dialogar com o mundo exterior. Havia também grandes debates internos para resolver. Nos primeiros séculos, surgiram diversas interpretações sobre a natureza de Cristo e de Deus, muitas das quais foram consideradas heresias pela corrente principal da Igreja. Era preciso estabelecer o que era a doutrina correta, a fé apostólica. Talvez a maior e mais complexa questão tenha sido a doutrina da Santíssima Trindade. Como explicar que Deus é um, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? A resposta a essa pergunta definiria o cristianismo para sempre. A figura central nessa batalha teológica foi Atanásio de Alexandria. Ele defendeu com unhas e dentes a plena divindade de Cristo contra uma corrente muito popular chamada arianismo, que ensinava que Jesus era uma criatura de Deus e não Deus em si. O auge desse debate foi o Concílio de Niceia, em 325, convocado pelo imperador Constantino. Este concílio reuniu bispos de todo o império para resolver a controvérsia. O resultado foi a formulação do Credo Niceno, que até hoje é recitado por milhões de cristãos. O credo afirmava que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza divina. Essa decisão foi um pilar fundamental da ortodoxia cristã. A discussão sobre a Trindade não parou por aí. Depois de Atanásio, um grupo de teólogos brilhantes conhecidos como os Padres Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e seu irmão Gregório de Nissa,
menos aprofundou a questão. Eles desenvolveram uma linguagem teológica sofisticada para explicar como as três pessoas da Trindade podem coexistir em uma única substância divina, sem se confundir. Foi graças a eles que o mistério da Trindade pôde ser articulado de uma maneira mais clara e sistemática. Outro tema crucial foi a cristologia, ou seja, o estudo da natureza de Cristo. Se Jesus era plenamente Deus, como afirmava o Credo de Nicéia, como isso se relacionava com sua humanidade? Ele era um homem com poderes divinos ou um Deus que apenas parecia ser humano? Ali, a Igreja estabeleceu a doutrina da união hipostática. Essa doutrina afirma que, em Jesus Cristo, existem duas naturezas completas, a divina e a humana, unidas inseparavelmente em uma única pessoa. Ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa definição se tornou a base da cristologia para a maioria das igrejas cristãs até hoje. É impossível falar de patrística sem mencionar seu maior expoente, Agostinho de Hipona. Sua obra mais famosa, Confissões, é um marco da literatura mundial. Nela, ele narra sua jornada de uma vida de excessos até sua conversão ao cristianismo, numa reflexão profunda sobre a natureza humana, a memória, o tempo e a busca por Deus. Para ele, a salvação só é possível através da graça de Deus, um dom gratuito que não pode ser merecido. Essa visão sobre a graça e o livre-arbítrio gerou debates que duram até hoje. Sua reflexão sobre a relação entre fé e razão também foi fundamental. Agostinho não as via como opostas. Ele resumiu sua abordagem na famosa frase: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Para ele, a fé abre a mente para as verdades divinas, e a razão, iluminada por essa fé, trabalha para aprofundar o entendimento desses mistérios. Além das grandes questões teológicas, os padres da Igreja também se dedicaram a construir uma ética cristã. Essa moralidade influenciou profundamente as leis, os costumes e os valores do que viria a ser a civilização ocidental. Então, qual é o legado da patrística? Simplesmente imenso. As doutrinas da Trindade e da natureza de Cristo, a relação entre fé e razão, e as reflexões sobre graça e pecado, todas formuladas durante esse período, continuam a ser a espinha dorsal da teologia cristã. Seja na Igreja Católica, Ortodoxa ou Protestante, o trabalho desses pensadores não é apenas um capítulo da história da Igreja. É a base sobre a qual grande parte do nosso pensamento, cultura e valores foi construída. Estudar a patrística é entender as raízes da nossa própria civilização. É uma jornada incrível que nos mostra como a fé, a razão e a história se entrelaçaram para criar o mundo que conhecemos hoje. Espero que tenham gostado dessa viagem ao tempo da patrística. Se você achou esse conteúdo interessante e quer aprender mais sobre a história do pensamento, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te surpreendeu. Obrigado por assistir e até a próxima!